E o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira, durante reunião ministerial no Palácio da Alvorada, que indicará o chefe da Advocacia Geral da União, André Mendonça, para a vaga que será deixada por Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. As informações são do jornal O Globo. O anúncio teria sido feito diante do próprio Mendonça, que agradeceu ao presidente. O advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça almoçou hoje com senadores do PL, do PSC e do DEM. A indicação oficial de Mendonça para o STF deve ocorrer na segunda quinzena de julho. O decano da corte, Marco Aurélio Mello, se aposenta no dia 12. A sabatina que pode confirmá-lo no STF será marcada apenas após o recesso parlamentar em agosto. A promessa de Bolsonaro de nomear um ministro terrivelmente evangélico para o STF foi feita pela primeira vez em julho de 2019. É, portanto, então, Fiuza, a confirmação aí por parte do presidente Jair Bolsonaro da indicação de André Mendonça ao STF. O que espera do novo ministro, Fiuza? Não sei o que esperar, Vitor. Eu só acho que na primeira indicação, o presidente, pelo menos até aqui, não deu ao país a presença de alguém que pudesse contrastar a forma como a Corte Máxima está sendo conduzida. Nós não vimos aqui uma divergência aqui, outra ali, mas nós não vimos um sinal renovador, a chegada do ministro Nunes Marques na Suprema Corte. E eu acho que o presidente Bolsonaro tem um compromisso de renovação no sentido de quebrar os velhos vícios, os velhos feudos e, especialmente hoje, uma tolerância que há desta corte com personagens que foram protagonistas de um escândalo sem precedentes de corrupção no Brasil. Seria muito importante que essa contribuição fosse dada. A primeira indicação do presidente Bolsonaro até aqui não mostrou, pelo menos claramente, um contraponto ali na Corte Máxima, e eu não sei, assim, com todo respeito ao trabalho pregresso do ministro André Mendonça, eu não sei o que esperar da sua conduta no STF, mas evidentemente que espero, como todos, que ele possa fazer um contraponto altivo, corajoso, franco, que ele não caia na tentação que eles são servidores, servidores públicos, que não caia na tentação de se acomodar naquela instituição que tem estado, infelizmente, cada vez mais artificial, cada vez mais distante das questões nacionais, judiciais, cada vez mais política, retórica e detestada pela população brasileira, Não porque a população brasileira quer fazer política, ao contrário, é porque é isso, ela vê aqueles que deveriam ser os magistrados, os guardiões do equilíbrio, do que é justo, fazendo política ao rés do chão, Então, é por isso que o STF é detestado, é por isso que o STF aparece como uma vergonha nas redes sociais, que não são milícias, não são gabinetes disso ou daquilo, são o espaço público, o novo espaço público, são o lugar da opinião pública. Você vê críticas consistentes ali, você não vê xingamentos, predominantemente. Então, é isso, não sei o que esperar, eu espero que a gente tenha uma boa surpresa, porque hoje, para se chegar a essa corte com altivez, é preciso confronto. Evidentemente que um confronto republicano, um confronto democrático, civilizado, mas é preciso confrontar práticas que a população não tolera mais. Cristina. Dando uma olhada aqui, a Gazeta do Povo deu hoje uma matéria bem completa com toda a formação do ex-ministro André Mendonça, atual advogado da União, e é impressionante, além de formado em teologia e direito,
e de toda a carreira como advogado, chegando à Advocacia Geral da União, o que dá para ele já um diferencial em relação a muitos dos ministros que estão atualmente no STF, ele tem mestrado e doutorado em combate à corrupção. Eu acho que isso deve ter sido, inclusive, um diferencial quando ele atuou ali como ministro da Justiça na saída do ex-ministro Sérgio Moro, e que ele começou aquela série de apreensões que continuam ocorrendo, mas apreensões históricas, apreensão de drogas e tudo mais, por uma expertise mesmo de como combater a corrupção e o crime organizado. E foi na Universidade de Salamanca, na Espanha, que ele fez essas especializações, mestrado e doutorado. Ele também teve uma atuação como advogado da Petrobras Distribuidora, então ele conhece um pouco de empresas estatais. Eu acredito que não é um nome ruim, já tem apoio inclusive de uma parte do STF, o que também é importante, e a gente sabe que dentro do próprio Senado já houve muita conversa ali entre o André Mendonça e senadores, porque isso é de praxe, né? Os candidatos vão começando a conversar com quem vai sabatiná-los depois, para que não seja uma surpresa no dia da sabatina, embora a gente já esteja ouvindo de boicote, de tentativas de boicote, não importando o nome que o presidente Bolsonaro indique, que os senadores alguns senadores estariam programando um boicote para que não houvesse a sabatina e assim o STF ficasse com apenas 10. A gente sabe que é o STF que está governando o Brasil, se com 11 já é perigoso, o que dirá com 10? E continue participando da nossa enquete. Queremos a sua opinião também nesse debate sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Você aprova o nome de André Mendonça na vaga de Marco Aurélio Mello? Sim ou não? É a nossa pergunta hoje aqui em Os Pingos nos Is. E ela já está no ar lá no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Queremos a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente traz aqui para você os resultados. E você, Ana, o que achou dessa escolha do presidente André Mendonça no STF, Ana? Vitor, a gente vai ter que acompanhar esse caminho aí muito de perto, né? Obviamente que acho que a maior base dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro que pedia e queria um nome parecido com o de Ives Gandra Martins Filho, mas a gente também entende que a política é a arte do possível, o que faz acender um pequeno alerta em relação ao nome do André Mendonça é a proximidade com ministros como o Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, mas, ao mesmo tempo, quando houve o debate em relação à abertura das igrejas e dos templos religiosos, André Mendonça ele foi muito forte, muito categórico em relação à liberdade religiosa ser protegida, né? Agora, veja a que ponto chegamos. Chegamos a um ponto de pedir coragem para um futuro ministro da Suprema Corte de defender a nossa Constituição. Olha o ponto que chegamos. A nossa Constituição vem sendo vilipendiada de uma maneira tão absurda e pública, né? Quase todos os dias, pela corte que deveria salvaguardar o nosso livro sagrado aí de leis, que a gente agora tem que pedir coragem para que esse possível indicado aí à corte seja corajoso, né? Então, a gente vive realmente um estado diferente, né, no nosso campo do Estado Democrático de Direito. A gente temos vivido tempos muito sombrios em relação a isso. Essa coisa do presidente Bolsonaro dizer, né, que ele indicaria um ministro aí, um nome extremamente evangélico, eu acho que isso, eu não me importo muito dele dizer isso, né? Eu só espero que ele seja extremamente constitucionalista, com todos os defeitos que a nossa Constituição tem e que precisam aí ser arrumados ao longo dos próximos anos. Ele precisa respeitar a nossa Constituição. É só isso que a gente pede, o que não vem acontecendo. Nós tínhamos aqui nos Estados Unidos o juiz Antonin Scalia, católico, fervoroso, e que era respeitado pelos dois lados do espectro político aqui, democratas e republicanos, e ele dizia sempre que um juiz que está sempre feliz com as suas decisões é um mau juiz. No entanto, parece que no Brasil os nossos 11 Supremos aí, eles estão sempre felizes, porque eles rasgam a Constituição, eles invadem esferas institucionais, eles passam a legislar, eles atropelam o Executivo.
Então, isso é muito perigoso. Para finalizar, Vitor, mais uma vez, a gente pede, vamos acompanhar, né, se realmente ele passar na sabatina do Senado, se houver essa sabatina, vamos acompanhar, mas a gente pede coragem para respeitar a Constituição, as esferas institucionais, todas as camadas de freios e contrapesos que nós temos no nosso país, porque o Brasil, infelizmente, hoje a gente vê que a nossa Corte mais Suprema, a Corte mais alta do Brasil, está desmoralizada e é uma instituição muito importante em todo o contexto democrático, e essa composição do Supremo Tribunal Federal está deixando a casa aí com uma imagem bastante nebulosa, digamos assim.